A questão nos fala que 200 gramas de gelo a 0 graus Celsius entra em contato com 200 gramas de água a 40 graus Celsius. Além disso, a questão também nos informa que o calor latente de fusão do gelo é de 80 calorias por grama, e a partir daí ela quer que a gente encontre a temperatura de equilíbrio depois que eles entram em contato e também encontremos a massa de gelo que é fundida depois que eles estão em contato. Normalmente em questões que pedem essa quantidade de massa que é fundida e qual que é a temperatura de equilíbrio, sendo que as substâncias estão em estados físicos diferentes, é interessante você analisar a quantidade de energia que é liberada em condições extremas. Por exemplo, vamos supor que toda a água se resfrie até 0 graus Celsius. Quanto de calor ela iria liberar para isso? E a partir daí, a gente analisa se essa quantidade de calor que foi liberada pela água para chegar na temperatura em que ela começaria a entrar na transição para o estado sólido é uma quantidade suficiente para derreter todo o gelo que está presente no recipiente. Se essa quantidade for maior, essa quantidade, de calor for maior do que a quantidade necessária para derreter todo o gelo, então quer dizer que a temperatura de equilíbrio ela vai estar maior do que a temperatura de fusão do gelo, ou então a temperatura ambiente dele, no momento em que ele está. Mas se ela for menor, quer dizer que toda aquela água liberou uma quantidade de energia e essa energia foi absorvida completamente pelo gelo, mas derreteu apenas uma parte dele. Então, essas questões você tem que analisar a quantidade de calor liberada, a quantidade de calor absorvido. Não existe uma metodologia muito fixa, que você use em todos os exercícios. Cada um você tem que fazer uma análise diferente. Então, em questões assim, são questões mais de análise. Então, nesse caso, desta questão que você nos enviou, vamos analisar primeiramente qual é a quantidade de calor que foi liberada quando a água ela resfria até a temperatura em que o gelo está, no caso 0 graus Celsius. Então vamos lá, como ela vai apenas estar se resfriando, ela não está mudando de estado físico, nós vamos usar o calor sensível, que é massa vezes o calor específico vezes a variação de temperatura. 200 gramas, que é a massa de água, vezes 1 caloria por grama grau Celsius, vezes 0 menos 40, que é a temperatura final que eu quero saber, menos a temperatura inicial dela, que é 40 graus Celsius. Você fazendo esses cálculos, você encontra que a água libera 8.000 calorias para chegar na temperatura do gelo. Agora a gente vai analisar o quanto de gelo derrete a partir desta energia que foi liberada pela água para chegar a 0 graus Celsius. Se a quantidade de gelo for maior do que a massa do gelo, por exemplo, se der 300 gramas, quer dizer que esse calor ele consegue derreter muito mais gelo do que já tem. Então, a temperatura dela vai ser maior do que 0 graus, a temperatura de equilíbrio. Contudo, se a massa de gelo que foi derretida for menor do que 200 graus Celsius, quer dizer que, que o gelo não foi totalmente derretido. Ainda existe uma certa massa de gelo que precisa ser derretida e... Então, isso quer dizer que eles ainda estão a temperatura de 0 graus Celsius e essa quantidade de energia não foi suficiente para derreter todo o gelo e assim mudar a temperatura. Tudo bem? Então, vamos analisar isso. Na segunda etapa, a gente vai ver o quanto de gelo foi derretido caso ele absorvesse 8.000 calorias. A gente faz que calor latente, já que ele já está a 0 graus Celsius, ele é gelo, então agora ele vai ter uma variação de estado físico, ele vai mudar o estado físico dele. Então vai ficar 8.000 é igual a massa de gelo que eu vou descobrir, vezes o calor latente que foi dado no enunciado. A massa de gelo, então, que foi derretida foi de 100 gramas. Então, essa massa ela é menor do que a massa
total de gelo, ou seja, ainda tem gelo que precisa ser derretido e por isso a temperatura não se alterou. Então, a situação que vai acontecer vai ser essa mesmo: toda a água vai chegar a 0 graus Celsius, o gelo vai absorver essa quantidade de água, essa quantidade de calor, né, que foi liberado no resfriamento da água, para que ele apenas derreta uma parte dele, que foi 100 gramas. Então, a temperatura de equilíbrio é 0 graus Celsius.